Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Edipo e hoje nós vamos finalizar a nossa unidade 2 do módulo 2 da disciplina de formação profissional em computação. O nosso módulo 2 trata sobre a definição de projetos. Na última unidade, na unidade 2, nós vamos falar sobre a apresentação dos documentos. No nosso caso, nós estamos trabalhando nessa oferta com um documento de especificação de requisitos de software. Na unidade 2 do módulo 1, nós trabalhamos com o início do desenvolvimento desse documento de especificação de requisitos. Nós falamos ali sobre a introdução e as características gerais. A partir dessa nossa unidade 2, do módulo 2, nós vamos tratar dos outros itens de um documento de especificação de requisitos. Então, nós vamos iniciar falando sobre os itens relacionados às funcionalidades. Logo em sequência, nós falaremos sobre os requisitos de dados, as interfaces externas e atributos de qualidade. Na parte da finalidade, a ideia é apresentar um subitem chamado, por exemplo, de finalidade X, para cada funcionalidade X, para cada funcionalidade que estiver prevista nos requisitos funcionais do projeto que está sendo desenvolvido. A funcionalidade, ela descreve qual é o objetivo que deve ser atingido com a utilização do sistema que está sendo desenvolvido. Na funcionalidade, nesse subitem de funcionalidade, nós descrevemos exatamente os requisitos funcionais. Essa funcionalidade, ela é descrita nesse subitem com o máximo de detalhes possível. Nós temos aqui um exemplo de descrição de uma funcionalidade aplicada a uma compra de um produto em um site, por exemplo. Eu vou ler o trecho da descrição dessa funcionalidade. A aplicação deve utilizar um carrinho de compras para conter os produtos selecionados pelo cliente para compra. O carrinho deve prover um campo para código de desconto. Cada código fornece uma porcentagem ou valor fixo de descontos de produtos. E aí segue uma sequência de descrições detalhadas sobre o que é que deve ser executada por essa funcionalidade. É interessante o destaque que nós colocamos ali na palavra deve. Então, sempre tem que ficar bem claro aquilo que a aplicação deve executar e que está diretamente relacionado aos requisitos funcionais que foram estabelecidos para essa aplicação. Portanto, sempre que vocês forem descrever as inúmeras funcionalidades que uma aplicação tiver, sempre tente manter o mesmo padrão de estilo e de escrita e sempre tentando mostrar aquilo que a aplicação deve mostrar, deve realizar, deve fazer. Por isso que é essa ênfase que foi colocada na apresentação com o verbo deve, dever. Então, tem um exemplo ali. A funcionalidade se chama pedido de almoço, que é referente àquela da descrição que eu li no slide anterior. Então, fazer um pedido de almoço. O cliente deve estar registrado no sistema para fazer o pedido de almoço. Então, você está vendo que na continuação da descrição, nós colocamos quais são as regras relacionadas a um pedido de almoço fornecido por essa aplicação. Continuando aqui, se o cliente não está registrado, o sistema deve fornecer ao cliente opções para registro ou continuar o pedido ou sair. Essas descrições de exceções, alternativas à própria execução da funcionalidade, ela é descrita em um documento que nós chamamos de um documento de casos de uso, ou histórias de usuário, por exemplo, onde nós vamos estabelecer como que a funcionalidade acontece, como é a interação da funcionalidade com os seus atores, quais são as regras aplicadas a essas funcionalidades, por exemplo. Seguindo. O ato de entregar ou coletar almoço. Então, vocês estão vendo que aquela funcionalidade X, que é fazer o pedido e entrega do almoço, por exemplo, ela é subdividida em vários objetivos. Todos esses objetivos, eles estão sendo descritos
nessas três apresentações que foram feitas. Então, por exemplo, quanto à entrega ou à coleta do almoço, que faz parte da funcionalidade de realizar o pedido de almoço. O cliente deve especificar se o pedido deve ser entregue ou coletado. Se o pedido é para ser entregue e ainda existe tempo de entrega disponível, o cliente deve fornecer uma localização válida de entrega. Então, para cada uma dessas, vamos chamar de subfuncionalidades, né, que são ramos, né, da funcionalidade que está sendo descrita, nós estabelecemos ainda assim a sua especificação, né, do que é que cada uma dessas subfuncionalidades precisam executar, né, e as regras que estejam associadas a cada uma delas especificamente. Continuando, então, as subfuncionalidades, existe ali a ideia de confirmar um pedido, que faz parte da funcionalidade pedido de almoço, que nós estamos tratando. Quando um cliente finalizar a escolha do almoço, o sistema deve apresentar os itens escolhidos, os preços individuais e o preço total. Ver regra de negócio 12. Então, aí tem uma ideia interessante. Na nossa unidade 2 do módulo 1, eu havia comentado que nos documentos de especificação de requisitos, nós devemos sempre fazer a referência aos outros documentos ou aos itens do próprio documento, sem que nós dupliquemos, né, essas informações no próprio documento em si. Então, por exemplo, provavelmente existe uma regra de negócio que está com uma identificação de regra de negócio 12, em que é especificado que quando o cliente fizer o almoço, ele precisa conhecer, por exemplo, o preço individual e o preço total do pedido dele. Então, essa regra de negócio, ela é expressa, ela é executada por meio do estabelecimento dessa assertiva nessa funcionalidade que está sendo descrita ali, na funcionalidade pedido de almoço, na parte de confirmação do pedido. Seguindo, vou ler a última aqui, que faz uma outra referência também. O sistema deve permitir ao cliente realizar pedidos adicionais do mesmo almoço na mesma ou outras datas. Então, ver regra de negócio 3, regra de negócio 4 sobre múltiplos pedidos. Então, provavelmente, o negócio, não a aplicação, não o software em si, mas a empresa que fornece o almoço, ela deve ter pensado o seguinte: eu vou oferecer a oportunidade para o cliente de repetir os pedidos deles, né, pedidos anteriores, em outras datas. Então, eu gostaria de que essa funcionalidade tivesse essa opção. Então, isso aí se tornou uma regra de negócio. Essa regra de negócio precisa ser executada em alguma funcionalidade para que ela aconteça. Então, foi escolhida aí a funcionalidade pedido de almoço, que é justamente onde ela acontece realmente. Tá? Então, ali, ó, embaixo, tem um trechinho daquela regra de negócio 12, que ela fala sobre o preço total. A soma dos preços de cada item, mais taxas do estado ou município, mais a taxa de entrega. Logo, aquela funcionalidade, aquele item da funcionalidade descrita lá no início, né, que quando o cliente finalizar a escolha do almoço, ela precisa se adequar ao que está descrito na regra de negócio 12, em que diz que o preço total é a soma de todos os itens, das taxas e da taxa de entrega. Uma outra subfuncionalidade ali do pedido de almoço é ver o menu. O sistema deve mostrar o menu para uma data especificada pelo cliente. O menu para cada data específica deve mostrar apenas os itens disponíveis no estoque. Então, para a gente entender a disposição, né, de como que essa funcionalidade de especificação, de requisitos, ela é vista pensando naqueles três níveis de requisitos que são possíveis num documento de especificação. Tá? Então, a gente tem a ideia central. A ideia central é a funcionalidade. A funcionalidade é pedido de almoço. Essa funcionalidade de pedido de almoço, ela é subdividida ou ela é executada, né, a partir de requisitos a níveis de usuário,
que é exatamente aquilo que um usuário precisa realizar, né? Às vezes mais do que um usuário, né? Uma combinação de usuários, o que eles precisam realizar para que a funcionalidade pedido de almoço seja realizada com sucesso, né? Então, a funcionalidade pedido de almoço, ela é vista como um nível mais acima, né? Aquele nível de regra de requisito de negócio, que é aquilo que a empresa deve fornecer. Ela deve permitir que as pessoas façam pedidos de almoço. Mais abaixo, o que está em amarelo ali, ou em laranja, né? São os requisitos a nível de usuário, que são as operações que cada um dos usuários do sistema podem realizar para que essa funcionalidade seja atingida, né? Que seja o seu objetivo seja atingido. Então, separando ali, né? Uma pequena versãozinha, né? Um pequeno requisito de usuário, ver menu, a gente começa a mostrar o que é a composição dos requisitos de usuário na forma de requisitos funcionais. Então, se nós fizéssemos um destacamento de cada um desses requisitos a nível de usuário, com certeza, cada um dos itens que foram apresentados nos slides anteriores, referente a cada um desses requisitos a nível de usuário, ele corresponderia a requisitos funcionais, que são aqueles requisitos típicos da especificação de requisitos de software. São os requisitos de um nível muito mais baixo, contém um detalhamento muito maior. Tá? Então, essa composição, né, da funcionalidade pedido de almoço, ela é realizada pensando justamente nesses 3 níveis, né? No caso, nos 2 níveis abaixo dele, né? Em nível de requisitos de usuário e, mais detalhadamente ainda, em níveis de requisitos funcionais, que é exatamente aquilo que o sistema deve executar para que aquele requisito de usuário seja cumprido. A funcionalidade total é a composição desses requisitos a nível de usuário. E aí, então, nós vamos falar agora sobre os requisitos de dados, modelo lógico, dicionário de dados e relatórios. O modelo lógico, ele pode ser utilizado para fazer uma representação visual dos objetos de dados e ou seus relacionamentos. Tá? A representação dos objetos de dados, ela pode ser feita, por exemplo, utilizando um diagrama de classes da UML ou um diagrama de entidade de relacionamento, muito comum em bancos de dados. Tá? A ideia da representação do modelo lógico é fazer a representação das entidades típicas daquele sistema que está sendo desenvolvido. Aqui eu mostro um pequeno exemplo, né, de quais são os conceitos relacionados a essa aplicação, que faz parte da entrega de almoço, do pedido de almoço, por exemplo. Né? Essa representação visual, ela foi feita utilizando o diagrama de classes da UML. Nela são estabelecidas alguns dos elementos que possivelmente serão armazenados em um sistema gerenciador de banco de dados. Então, por exemplo, nós temos a ideia do cliente, do pedido, do pagamento, item do menu, item do pedido, o próprio menu. No diagrama de classes, o diagrama de classes, na verdade, nós podemos utilizar para fazer a representação dessas classes, desses conceitos, em diferentes tipos de níveis. O que nós estamos vendo aqui, por exemplo, é uma modelagem conceitual dos dados, né? Onde nós apresentamos quais são os dados, né? Qual o relacionamento dos dados e, muito importante também, a multiplicidade dos dados. Então, por exemplo, pegando um trecho ali entre cliente e pedido, nós temos o seguinte relacionamento. Um cliente, né, ele faz um ou muitos pedidos. Né? E, lendo ao contrário, um pedido, né, é feito por um cliente. Então, a multiplicidade, assim como o nome do relacionamento, no caso, o faz entre cliente e pedido, é que vão nos dizer como é a leitura dessas informações e como que é a relação entre esses dados que estão descritos no modelo lógico de dados. Um outro elemento muito interessante e que serve para fazer a definição dos atributos e dos próprios elementos conceituais são os dicionários de dados.
O dicionário de dados, ele serve para fazer uma definição de qual é a composição da estrutura de dados ou do tipo, formato, quais são os valores permitidos. Então, ele vai servir para nos dizer o que é aquele dado, o que é aquele atributo, o que é aquela variável, o que ela representa, qual é o tipo de informação que deve ser aceita nela, qual é o intervalo, quais são os valores permitidos. Então, aqui eu trago um exemplo de uma tabela, né, que vai nos fornecer alguns dados, né, a descrição desse dado, qual é a composição ou qual é o tipo do dado. Lembrando que muitas das vezes um determinado dado pode ser expresso por tipos primitivos, um inteiro, alfanumérico, uma string, um caractere, uma cadeia de caracteres, ou algumas vezes ela é uma composição de outros dados. Assim como nós podemos descrever também o tamanho e os valores que podem ou não ser permitidos. Então vamos pegar esse trechinho que eu selecionei. Dado, instrução de entrega. Esse dado, né, instrução de entrega, ele serve para nos dizer onde e para quem uma refeição é para ser entregue, caso ela não seja apanhada, né, seja recolhida na cantina. Essa instrução de entrega, ela deve ser uma composição do nome, mais o número do telefone, mais a data da refeição, mais o local de entrega, mais a janela de tempo de entrega. Tá? E essas são as informações que vão definir esse dado de instrução de entrega, por exemplo. Local de entrega. Prédio e sala onde a entrega devem ser entregues. Então, essa informação é basicamente uma cadeia de caracteres. Né? Uma cadeia de caracteres que pode ser expressa de forma alfanumérica. Para ele ser estabelecido um tipo de variável como esse alfanumérico, nós precisamos definir qual é o tamanho máximo aceito. Para o local de entrega, nós aceitamos até 50 caracteres alfanuméricos e os valores são os valores permitindo também caracteres especiais. Então, alfanumérico mais os caracteres especiais. Os acentos, hífens, ponto, vírgula, por exemplo. Aquilo que geralmente pode ser utilizado para compor um endereço. Intervalo de hora de entrega. Então, ele representa a hora de início em intervalos de 15 minutos em que uma refeição solicitada deve ser entregue. O tipo de dado é hora. Né? O tamanho, né, ele é composto por HH, que representa hora e minuto. Tá? Quais são os valores permitidos? Os valores devem ser expressos a partir de um horário local, a hora, um intervalo de 0 a 23, e o minuto, valores de ou 0, 15, 30 ou 45. Então, sempre é permitido intervalos de 15 minutos, começando a partir das 0 horas. Né? ID do empregador. É a identificação do empregador, né? Desculpe, é a identificação do empregado, que receberá essa entrega. Ela é composta por um tipo primitivo, tipo inteiro, de um tamanho de 6. Então, nós podemos colocar até 6 números inteiros, ok? Um outro subitem dos requisitos de dados são os relatórios. Então, nesse subitem, nós vamos indicar se a aplicação gera relatórios e identificar quais são esses relatórios e descrever para que servem esses relatórios. Antes de mostrar o exemplo, né, descrito na apresentação, eu quero dizer o seguinte: um relatório é conhecido como a extração e a informação que o sistema provê de algo, de dados, que são totalizados ou são filtrados, ou podem ser ambos, ok? Então é o seguinte, no exemplo que está aqui na apresentação, há um identificador do relatório, rel ist1. Tá? O título desse relatório é Históricos de Pedidos de Almoço. A finalidade desse relatório é a seguinte: clientes querem ver a lista de pedidos dos últimos 6 meses para que ela possa solicitar um almoço que gostou. Então, o usuário que realiza, né, que emite esse relatório é qualquer cliente. Né? O corpo vai nos dizer basicamente quais são as informações, a estrutura desse relatório. Então, ele apresenta, por exemplo, os campos ID do pedido, data, itens pedidos, preço dos itens, imposto, taxa de entrega e preço total, por exemplo, para cada um dos pedidos.
Tá? Então, neste caso, desse relatório, o cliente ele vê os pedidos dos últimos 6 meses para que ele possa solicitar o almoço. Então, nesse caso, o sistema consulta as informações do pedido, ele filtra pelo tempo nos últimos 6 meses e também pelo cliente, porque o cliente deve ver os pedidos que ele executou, e não todos os pedidos que foram feitos nos últimos 6 meses. Pode haver, por exemplo, um relatório de histórico 02, um Helwist 2, por exemplo, que é o histórico de pedidos de almoço geral. Ele pode ter, por exemplo, como finalidade, um gerente do estabelecimento pode querer ver quais foram os 6 últimos pedidos que foram executados. Então, nesse caso, é uma totalização de todos os pedidos dentro desse filtro de 6 meses. Tá? E aí apresentar quais são as informações, né, no corpo que esse relatório precisa mostrar. O próximo item trata das interfaces externas, interface de usuário, interfaces de software e interfaces de hardware. Essas interfaces, elas servem para descrever lógica de cada uma dessas interfaces de usuário que o sistema precisa. Então, por exemplo, algum tipo de padrão, fonte, ícone, botões, cores, o tamanho da tela, o layout, os atalhos, mensagens, as validações de dados. Né? Então, por exemplo, o CEP, que tem aquela máscara, o CPF, por exemplo, que nós podemos agrupar, né, de 3 em 3, em um tracinho com os 2 últimos, por exemplo. Né? E nessa interface do usuário, nós podemos incluir, inclusive, os protótipos de tela, que nós vimos na unidade anterior, na unidade 1 do módulo 2. Então, nesse item de interface de usuário, por exemplo, podem ser adicionados os wireframes, né, que são as estruturas sem conteúdo visual, ou mesmo os mockups, que é basicamente essa estrutura preenchida com os elementos visuais, por exemplo. Tá? A descrição dessa interface ela é feita utilizando o identificador, né, IU, né, de interface de usuário. Um exemplo, o sistema deve utilizar o padrão da empresa X para aplicações web e tem uma referência de qual é o documento que mostra o padrão que essa empresa X utiliza para as aplicações web, por exemplo. E o 2. O sistema deve possuir um link de ajuda em cada página para explicar como utilizar a página. Então, você vê que isso aí vai implicar quando essas páginas visuais, né, cada uma delas vão precisar ser construídas, mostrando a interface de usuário, mostrando o botão lá de ajuda, por exemplo. Interfaces de software. Elas vão descrever a conexão entre o produto que está sendo desenvolvido e outros componentes de software. Então, isso é muito comum quando se utiliza outros softwares para realizar alguma operação em conjunto com o sistema, ou algumas APIs, ou serviços web, enfim. Tá? E ele serve para estabelecer como vai ser feita essa troca de informações entre os softwares. Tá? Então, ele vai ser utilizado, por exemplo, o identificador IS, que representa a interface de software. Vamos ver lá um exemplo. IS 1.1. O sistema de almoço deve transmitir a quantidade de itens pedidos ao sistema de estoque. Possivelmente, na vida real, o pedido ele é retirado de algum estoque. E, muito provavelmente, o sistema de almoço não gere o sistema de estoque. Então, provavelmente, é um sistema separado do sistema de almoço. Então, eles precisam conversar entre si para resolver um problema, né, que é a retirada de itens do estoque que é feito a partir do sistema de almoço. Então, ele precisa informar o sistema de estoque que isso é feito. Tá? Então, a ideia é estabelecer nesse subitem de interface de software quais são as informações, como que elas vão trafegar e o que é que eu preciso. Então, nesse caso, eu já sei que o sistema de almoço deve transmitir a quantidade de itens para o sistema de estoque e qualquer outra, né, interface que tenha com outros softwares vão ser descritas aí na interface de software. Outro ponto são as interfaces de hardware. As interfaces de hardware vão descrever a característica da interface entre o software e componentes de hardware. Deve ser detalhado como que vai ser feita essa troca de informações
entre o software e o hardware específico. Então, por exemplo, será em layout de arquivo que será fornecido pelo equipamento, será uma entrada em alguma comunicação, alguma porta de comunicação, ou será uma porta de rede, enfim, né? Então, é muito comum, por exemplo, digamos que digamos que para fazer a retirada do item do almoço, da cozinha da empresa, por exemplo, para sair para a entrega, é feita uma leitura de código de barra. Essa leitura de código de barra é feita por um leitor, um hardware, né, que faz essa leitura. Ele pode, por exemplo, dependendo de qual for a marca, enfim, do leitor, toda vez que ele lê, ele gera um arquivo que fica em um lugar especificado. E essa aplicação precisa ler esse arquivo para saber qual a informação que foi obtida pelo leitor, por exemplo. Então, é justamente nessa parte da interface do hardware que qualquer interface com dispositivos externos precisa ser estabelecida e detalhada. E o nosso último item correspondem aos atributos de qualidade. Os atributos de qualidade são aqueles que muitas das vezes são exemplificados como requisitos não funcionais. Eles são basicamente os requisitos não funcionais. Então, os atributos de qualidade, existem diversos tipos de atributos de qualidade. E como eu disse, eles normalmente vão estar relacionados aos requisitos não funcionais. Então, aqui nós vamos citar alguns exemplos de categorias de requisitos não funcionais que correspondem aos atributos de qualidade: usabilidade, desempenho e segurança. Tá? O mais importante é descrever esse requisito e não categorizá-lo. Muitas das vezes, nos materiais, livros, os autores gostam de fazer a categorização dos requisitos não funcionais, porque o próprio requisito não funcional, ele tem uma dificuldade maior de ser compreendida. Né? Então, quando nós dizemos que é um requisito de usabilidade, fica muito mais didático, né, para quem está observando essa informação, de que aquilo não é um requisito específico de uma funcionalidade, mas é uma característica do sistema que ele precisa fornecer para a gente, que é basicamente, né, como nós explicamos ali o que é um requisito não funcional. Então, vamos lá. Essa categorização, né, como vocês tinham visto em 2 slides anteriores, nós podemos fazê-la por diversas categorias, né, mas nós vamos falar sobre algumas delas. Usabilidade. A ideia da usabilidade é a ideia de lidar com a facilidade de aprendizagem, a facilidade de utilizar o sistema, né? A ideia de diminuir o máximo possível a quantidade de erros e tornar as interações mais eficientes e também mais acessíveis a pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Tá? Então, alguns requisitos de usabilidade. Então, de novo, cada um dos itens tem ali seu identificador. Para usabilidade, a gente usa o identificador usa1. Então, nesse requisito de usabilidade 1, ele diz: o sistema deve permitir que o cliente recupere pedidos anteriores com uma simples interação. Requisito de usabilidade 2. 95% dos novos usuários devem ser capazes de pedir almoço sem erros na primeira tentativa. Então, a ideia é estabelecer esses requisitos de usabilidade para que, assim que o sistema estiver, ou enquanto o sistema estiver sendo concluído, né, estiver sendo desenvolvido, os projetistas, analistas, desenvolvedores consigam realizar o seu trabalho pensando que 95% desses usuários precisam conseguir fazer o almoço na primeira tentativa. E aí eles vão levar em consideração todos aqueles requisitos, todas aquelas informações que são típicas, por exemplo, de interface humano-máquina, interface homem-computador, por exemplo, para que eles consigam construir, então, uma interface que seja capaz de realizar esse requisito. Desempenho. Requisitos de desempenho são relacionados como as operações são realizadas no sistema, ou seja, o desempenho da operação que é realizada pelo sistema. Requisitos de desempenho tem o identificador DES. DES 1. O sistema deve acomodar 400 usuários e, no máximo, 100 usuários concorrentes durante o pico das 9 às 10 da manhã. Sessão estimada em 8 minutos. Então, esse requisito nos diz que o sistema deve ser capaz de permitir o acesso de 100 pessoas
concorrentemente, então 100 pessoas utilizando o sistema ao mesmo tempo durante esse período de 9 às 10 da manhã. Provavelmente, o desenvolvedor, o projetista, ele vai ter que, né, projetar esse sistema pensando em como a arquitetura vai ser organizada, quais são os dispositivos, o servidor, como que isso vai ser construído para garantir esse requisito de desempenho, por exemplo. Segurança. Segurança está relacionada aos requisitos que tratam de privacidade ou a restrição de acesso ao uso do sistema ou acesso aos dados do sistema. Tá? Eles são requisitos bem comuns hoje em dia. Requisitos de segurança, por exemplo, né? Segue todas as transações que envolvem informações financeiras ou pessoal devem ser criptografadas. Isso aí já indica, né, que todo tipo de evento e transação que envolve questões financeiras, informações financeiras ou informações pessoais, elas precisam receber algum tipo de criptografia. Por quê? Porque não deve ser acessível ao exterior, né? Não deve ser acessível fora do sistema em si por pessoas que não têm autorização para isso. Por exemplo, ali, um SEG2. O cliente deve fazer o login no sistema para todas as operações, exceto para ver o menu. Logo, isso aí já vai indicar que todas as operações que são realizadas precisam ter uma sessão de login. Então, o usuário precisa estar autenticado para realizar essas ações, exceto ver o menu, por exemplo. Né? Então, para finalizar, né, o nosso documento de especificação de requisitos, ele é um documento que vai servir como base para as atividades posteriores de desenvolvimento do software, para seguir na análise, no projeto e na implementação. Ele também é um documento muito importante para as fases de testes, porque é justamente esse documento que especifica o que é esperado, como é esperado, por que é esperado alguma informação, alguma operação, né? Quais são os atributos de qualidade que o sistema deve prover. Né? Então, para um nível de teste geral, um teste de integração, por exemplo, ou em questões de usabilidade, em testes de interface do usuário e tudo mais, né? Sempre é consultado esse documento para verificar se a informação que está especificada nele está sendo realmente cumprida. Então, assim, esse documento é um documento extremamente importante. Saber como produzi-lo, quais são as informações que são importantes, é o primeiro caminho ali para a gente conseguir construir software com qualidade, para executar um projeto de qualidade. Então, nós finalizamos a unidade 2 do módulo 2 e eu espero que vocês tenham um bom estudo.